Quem nunca tomou um remédio sem prescrição médica ou pediu a indicação de um amigo para tomar um remédio em determinada ocasião? O problema é que a automedicação pode servir no primeiro momento, mas depois as consequências podem ser graves. Por isso, o Camaçari em Debate de hoje vai falar sobre os perigos da automedicação. E para isso nós convidamos os médicos em saúde, família e comunidade, Vitor Rocha e também Ana Clara Fonseca. E você de casa, como sempre, também é nosso convidado. O Camaçari em Debate está no ar. E para iniciar o programa de hoje, eu gostaria de agradecer já a participação dos dois médicos aqui no nosso programa. Eu gostaria que o Dr. Vitor explicasse para a gente em que consiste a automedicação. Sim. Bom, eu queria agradecer o convite, né? A TV Câmara sempre ela cumpre um papel social muito importante de estar trazendo esses temas relevantes para discussão em Camaçari e região, né? Bom, a automedicação é basicamente aquele ato de o paciente tomar medicamento sem uma orientação e acompanhamento de um profissional prescritor, né? Ela é mais comum do que o que a gente imagina, não é, doutora Clara? Isso. Muito comum, né? E isso tem a ver com muitos motivos, né? Às vezes as pessoas não têm acesso, né, ao serviço de saúde e aí acaba que a solução é procurar uma farmácia e comprar um sintomático, né? Então, às vezes, um medicamento para dor, né? E, às vezes, por orientação de um vizinho, um familiar, né? E aí acabam se expondo a um risco. No caso, teve já passou por uma situação parecida, aquele remédio funcionou e acaba indicando para o amigo também. Justamente. E no caso, o que seria o uso indiscriminado de medicação? Já um pouco difere da automedicação, é isso? Veja bem, tem essa questão, né? Existem alguns motivos que levam a pessoa à automedicação, né? Digamos que a gente pode chamar de tradição, né? A pessoa sempre usou aquele medicamento, então quando ele sente uma necessidade, ele tem uma certa... sente uma segurança de que o problema que ele está tendo, aquele medicamento vai servir para aquilo, né? E, no entanto, cada situação, na verdade, pode precisar de uma avaliação e pode ter um tratamento diferente, né? O Brasil, ele é o sexto mercado consumidor de medicamentos no mundo e todo ano 20 mil pessoas morrem por intoxicação pela automedicação, né? Então, isso é um problema de saúde pública que merece atenção, que merece discussão e eu acho que tem alguns fatores aí que a gente precisa discutir. Um é o apelo dessa indústria, né? Existe uma indústria de farmacêutica, existe um mercado de farmácias, né? Isso é uma questão... Hoje, o Brasil tem mais farmácias do que padarias, né? Então, uma sociedade que valoriza mais os medicamentos do que os alimentos, já é preciso colocar um alerta aí, né? Significa que estamos consumindo mais remédios do que o próprio pão, por exemplo. Então, sim... as indústrias elas têm uma capacidade de produzir muito grande e essa produção, como qualquer outra, ela tem que ser escoada, porque aquilo ali é perecível, né? O medicamento tem uma data de validade, né? Um vencimento. Então, daí surge um apelo, né? Então, a gente está aqui fazendo um debate sobre automedicação, enquanto isso, no horário nobre da TV aberta, a gente sofre o bombardeio, né, da propaganda
ensinando as pessoas a usar em casa de acordo com determinados sintomas, né? E a gente sabe que a automedicação, os principais responsáveis pela intoxicação com a automedicação são justamente esses sintomáticos que aparentemente são inofensivos, né? Mas dependendo de cada situação, a intoxicação pode ocorrer. No caso, quais seriam os principais riscos causados por essa atitude, doutora Ana Clara? A própria intoxicação, né? Então, alguns medicamentos anti-inflamatórios aumentam o risco para uma hepatite, né? E é amplamente usado, né? A maioria das pessoas tem uma dor na coluna, procura logo um anti-inflamatório. E às vezes esse uso do medicamento tem um uso restrito, pode usar só por alguns dias. E às vezes a pessoa mantém um sintoma e ela usa por um tempo muito prolongado, então aumenta risco para algum problema hepático no fígado, problema renal, principalmente se a pessoa já tem algum problema de saúde. Além disso, um outro problema às vezes o uso da medicação, justamente isso, ela gera uma cascata, porque assim, começa o uso da medicação do anti-inflamatório, por exemplo, faz um problema de hipertensão, porque faz um problema renal, leva a uma hipertensão e aí já começa a usar um antihipertensivo. Então, a partir de um remédio, isso leva uma cascata e a pessoa, às vezes, o anti-inflamatório também faz problema no estômago, uso prolongado, então acaba que leva para um outro remédio, que é um medicamento para o estômago, e aí vai nesse ciclo, né? E não interrompe o uso da medicação. No caso, então, esse uso incorreto de medicamentos, ele pode acarretar o agravamento de outra doença? Sim, com certeza. Acho que um tema muito importante que as equipes de saúde, que a minha equipe se vê no cotidiano, né? Eu trabalho na unidade de saúde da família, é o uso indiscriminado, por exemplo, do benzodiazepínico como um tratamento, na verdade, é usado de forma equivocada para a insônia, né? Então, o uso do clonazepam, ou alprazolam, ou bromazepam, para a insônia, que não é um medicamento feito para um uso prolongado e ele pode estar causando distúrbios de perda cognitiva, estudos têm mostrado desenvolvimento de demência, tontura, e a tontura para o idoso especialmente, né, pode estar desenvolvendo quedas e com as quedas a questão das fraturas e ameaça a vida desses idosos, né. Pode chegar até a um óbito. E no caso, se tratando de antibióticos, o perigo pode ser ainda maior? Sim, porque tem uma questão das bactérias. Hoje a gente fala das bactérias multiresistentes, né? Algumas medidas foram adotadas para que esse risco reduza, né? Que é a prescrição a liberação de antibióticos nas farmácias somente apenas com a prescrição médica, um documento de identidade. Então isso é um avanço muito bom porque já tem reduzido, né? Mas, de qualquer forma, bate naquela coisa do acesso. Então, se a pessoa, às vezes, não consegue um atendimento e está com infecção urinária, né? E aí? Então, precisa, além de ter essas regras, precisa também ampliar essa cobertura. Hoje se fala muito no famoso jeitinho brasileiro. Então, aquela pessoa que consegue algum outro caminho para, enfim, tem em mãos aquele remédio que só seria liberado com a prescrição, pode achar que está sendo beneficiada, mas na verdade pode estar se prejudicando, não é mesmo? Sim, eu penso que o acesso ao serviço de saúde, ele tem aumentado muito nos últimos anos no sistema público, ele tem crescido o número de equipes de saúde da família, o número de ambulatórios, mas a gente não pode se contentar com o que a gente tem, é preciso que a gente tenha. Cada bairro da cidade precisa ter unidade de saúde da família para que as pessoas possam consultar um profissional assim que ela tenha alguma dificuldade de sua saúde, né? E os serviços que já existem, por vezes, eles são um pouco burocratizados, no sentido do paciente ele ter acesso a esse profissional só se tiver agendado. E aí, se o agendamento for, digamos, daqui a 10, 15 dias, a pessoa acaba tendo uma ansiedade, recorrendo a uma farmácia e tentando, por conta própria, tá se ajudando, né?
Então, assim, esses serviços, eles precisam flexibilizar mais o seu processo de trabalho, para que as pessoas que têm alguma situação mais urgente, que não possam estar esperando, sejam escutadas no mesmo dia em que elas aparecem na... Isso é possível trabalhar de uma forma inteligente a questão da espera. E no caso, a doutora Ana Clara falou sobre essa questão do efeito cascata, né? Que o uso de um determinado remédio pode acarretar no uso de um outro. Mas, no caso, também pode ocorrer reações como, por exemplo, a própria dependência da pessoa estar sempre que sentindo aqueles sintomas ou daquele remédio e acabar se tornando dependente daquele remédio, como alguém que é viciado em drogas, por exemplo. Sim, algumas substâncias, né? Não são todas, mas alguns medicamentos, né, benzodiazepínicos, que eles podem gerar essa dependência, né? Mas tem uma questão da dependência psicológica também. Às vezes não é o fármaco, o remédio que gera essa dependência, mas tem uma questão de que as pessoas querem um remédio para tudo, né? Então, assim, eu estou triste, eu preciso de um remédio para ficar feliz, eu estou com a dor, eu preciso de um remédio, eu estou sem apetite, eu preciso de um remédio para... Então, tudo agora tem associação com remédio, né? E ninguém pode ter um apetite diminuído em um momento porque está preocupado. Então, essa procura por remédio é algo realmente que tem sido muito forte, né? Bom, um dado aqui muito interessante é de que em todo o mundo, mais de 50 de todos os medicamentos receitados são dispensáveis ou vendidos de forma inadequada, sendo que cerca de 1/3 da população mundial tem carência no acesso dos medicamentos essenciais, que foi o que a gente já falou no bloco anterior, que uma das problemáticas é a própria falta de acesso da população aos médicos. Agora, isso seria também um dos facilitadores para esse aumento da automedicação, doutor? Tem o maior número de farmácias que tem um critério mais frouxo, vamos dizer assim, para a dispensação de medicamentos e uma dificuldade para que a pessoa tenha acesso a um profissional de saúde para poder realmente ser avaliado, né? Mas, assim, além disso, a própria pessoa que foi receitada por um prescritor, por um médico, e ela vai até uma farmácia, aquela dispensação ela deveria ser feita com uma série de outros cuidados que no Brasil se costuma dar, né? Então, o que a gente pode chamar de pós-consulta seria essa dispensação com orientação, né, onde idealmente a pessoa deveria estar sendo recebida não pela janelinha para poder estar dispensando o medicamento e dispensando a pessoa, mas recebendo ela, tentando escutar como é que ela está realmente... Saber o que ela está sentindo. Como é que ela está usando, né, o medicamento para poder ver se ela está entendendo a prescrição que foi feita pelo profissional anteriormente. Então, eu acho que aí o papel do profissional farmacêutico, ele deveria estar presente em cada uma das farmácias, mas a gente sabe que isso não é uma realidade. E eu acho que faz falta porque ele poderia estar contribuindo muito para orientar mais as pessoas e estar junto delas. Para a senhora, no caso, doutora Ana Clara, também concorda com essa afirmativa, doutor, de que deveria ser reforçada essa presença desse profissional, que muitas vezes é dispensado, as pessoas acham que não são necessários, que basta ter um atendente ali, que faça a entrega, que faça até a venda desses medicamentos? Porque a proposta não é só você dispensar, é que você reveja a receita, né, com o cliente, veja a forma que ele está usando, se está usando corretamente, né? Então é como se fosse reforçar o momento da consulta médica, né? Já foi falado na consulta, então vai rever novamente, às vezes o farmacêutico também pode orientar os efeitos adversos que podem acontecer. Tem algumas medicações que mudam a coloração da urina e é esperado que isso aconteça para não, né? Então, não assim, se assustar. Não se assustar. Então, essas orientações também, né, de efeitos colaterais que podem acontecer. Então, o papel desse farmacêutico, né, que infelizmente em alguns momentos a gente não encontra, né, apesar de ser algo que é obrigatório, é essencial para
evitar essa automedicação e que reforce mesmo a forma de uso da medicação e tudo. E no caso, quando esse uso de remédios passa a ser muito intenso, pode ser considerado, por exemplo, um quadro de hipocondria? Veja bem, a hipocondria é uma condição onde o indivíduo ele tem uma crença, ele tem uma convicção de que ele sofre de uma doença muito grave que pode levar à sua morte. E aí ele busca o serviço de saúde, muito comum ele frequentar o serviço de saúde em busca de respostas para essa convicção dele. E o uso de medicamentos, né, a automedicação dentro disso, ou uma certa indução para que profissionais prescrevam para ele medicamentos, colocam ele como uma pessoa que tem um risco maior de sofrer os danos desse excesso do uso de medicamentos, com certeza. No caso, a própria personalidade da pessoa pode colaborar para que seja desenvolvido esse tipo de quadro? Assim, a personalidade, eu diria assim, a pessoa que tem hipocondria, ela é uma pessoa que normalmente tem uma atenção muito voltada para ela, né? Então ela está muito ligada a deformidades que às vezes não tem uma explicação. Um significado clínico, algo normal, sabe? Uhum. Então a pessoa que está sempre em foco para ela mesma, às vezes essas pessoas, por que isso acontece? Às vezes tem a ver com a história dela, né? Então, às vezes essa pessoa teve alguma doença e aí isso gerou um trauma. Às vezes tem alguém, um ente querido que teve alguma doença, alguém próximo, e aí por isso gerou esse medo, né, da doença. Algumas outras coisas que a gente vê, mas que não é algo assim certo, que às vezes o hipocondríaco é uma pessoa mais assim, insegura às vezes, então na história dela teve algum momento em que isso, né, fez com que ela se tornasse uma pessoa mais insegura e não conhecesse mais a si mesmo, né? As pessoas não se olham muito, né? Uhum. A questão é que o hipocondríaco se olha demais. Ele se preocupa até demais. Até demais. Então, é um burburinho da barriga, né? Que o intestino está funcionando. Então, ele já acha que aquele burburinho da barriga é alguma coisa grave. Então, ele sempre vai achar que é uma doença grave, que ele está em risco. Uhum. Né? No caso, o próprio uso da internet, às vezes pode vir de contra esse tipo de pessoa que às vezes ela sentiu algo, ela já pesquisa ali na internet, dor na barriga, mancha vermelha na pele. Isso também pode ser um dos fatores que colabora para essa criação, esse imaginário de que se está doente, de que precisa de remédio, que às vezes pode até morrer, chega até esse nível o pensamento muitas vezes. Né? Sim, eu acho que a internet é uma fonte, tem muita coisa boa, mas tem uma série de informações que não tem qualidade, né? Mas assim, ela precisa ser usada com moderação, né? E de preferência com orientação. Então, se eu já sei que eu tenho um determinado problema de saúde, eu posso pedir orientação da minha equipe que cuida de mim, para quais seriam as melhores fontes na internet para poder estar conhecendo melhor. Isso é bom, né? Que a pessoa conheça melhor como se cuidar, então isso é positivo. Mas a pessoa sozinha oferece riscos mesmo de ela estar aumentando essa questão das fantasias da ansiedade. Aí eu queria falar sobre a questão da hipocondria. Ela pode ser um alerta de que essa pessoa, primeiro que ela não está fazendo aquilo para chamar a atenção, para algum outro motivo. Ela realmente está preocupada. Ela está muito preocupada, sofre muito e ela pode estar tendo algum transtorno mental associado, os mais comuns, né? Uma ansiedade associada, depressão associada ou até uma psicose. E são problemas de saúde que merecem tratamento específico por uma equipe multiprofissional, porque se for tratada essa questão de base,
muitas vezes é possível que essas convicções sobre uma doença grave que a pessoa está tendo, ela se dissipe. Mas também pode ser que não, que a pessoa tenha aquela condição e ela seja uma condição para a vida toda dela mesmo. E ela vai precisar de cuidados de uma equipe de saúde que seja capaz de escutar ela sem negligenciar. Porque a pessoa com hipocondria ela não é proibida de realmente ter um problema de saúde. E é aí que entra o cuidado que a gente deve ter de realmente checar se aquela pessoa está bem e dar tranquilidade a ela, está acompanhando dia a dia as queixas dela, ou se ela tem um problema de saúde que merece atenção. É um risco, né, do cotidiano. No caso, diagnosticar, por exemplo, é um pouco complicado, porque muitas vezes o paciente pode desenvolver até mesmo os próprios sintomas da doença por acreditar que tem ela, mas na verdade é uma questão mais psicológica. Isso, é um diagnóstico que não precisa, na verdade, de um exame, né? Então, esse diagnóstico é a partir de uma entrevista, de uma conversa, né? Você conhecer a história do paciente. E é um diagnóstico difícil, porque as pessoas tendem a aceitar uma doença quando ela é orgânica, quando ela se localiza em um órgão, né? Agora, quando é uma questão mental, existe esse estereótipo do louco, ninguém quer ser louco, né? Então, existe uma dificuldade de aceitar que tem associação com esse estado mental mesmo. E quais seriam, no caso, doutora, os tipos de abordagens feitas para o tratamento da hipocondria? Por exemplo, é necessário, às vezes, até mesmo o próprio uso de medicamentos? Sim, algumas situações, quando gera um sofrimento, né? Quando tem algum outro transtorno associado, como transtorno de ansiedade, uma psicose, aí precisa de uso de medicação, sim. Tem algumas medicações que já têm uma resposta boa para isso. Além disso, o que ainda é mais importante, além da medicação, é o acompanhamento com algum psicólogo, né? E aí vai ver qual é a vertente, mas o acompanhamento psicológico para a pessoa trabalhar, né? O porquê que eu tenho esse medo, né? Da onde veio isso? Como é que eu me percebo? Então, esse trabalho vai ser um trabalho, como o Vitor falou, que às vezes vai durar anos. E às vezes a pessoa vai manter aquela característica, né? De ter o medo de estar doente, mas ela precisa estar revendo isso, pensando, e acompanhamento psicológico ajuda bastante. E no caso, existe alguma forma de prevenir a hipocondria? É difícil falar porque vive uma sociedade que, além da questão de uma indústria farmacêutica, existe também uma indústria de um complexo médico-hospitalar que está também trazendo informações onde é possível que você tenha determinado tipo de doenças e tal especialidade serve para aquelas doenças, e é preciso que você agende uma consulta. Então, existe um bombardeio de informações hoje na televisão, na internet. Então, na verdade, eu acho que existe um grande estímulo para que as pessoas comecem a duvidar da sua capacidade de ter saúde, de cuidar de si. Até porque hoje, assim, a gente não tem mais a criança que é agitada, ela já é hiperativa, né? Não existe uma tristeza, já é uma depressão. Então, acaba que começa a se rotular em doenças, comportamentos humanos que seriam normais. E isso tudo realmente tem uma indústria por trás, né? E aí as pessoas tendem a viver nessa lógica, né? No caso, quais seriam as especialidades médicas que podem estar diagnosticando esse possível quadro? A especialidade tem que ser um médico, pode ser um clínico, um psiquiatra, um médico de família e comunidade, mas aquele médico que faça uma escuta. Porque é um paciente que vai trazer muitas queixas às vezes, né? E às vezes nas emergências ele pode ser um pouco negligenciado, porque tem pacientes em situações graves. Então tem que ser aquele médico que te escute, que sabe um pouco da sua história, né? Então, normalmente a psiquiatria, o clínico e o médico de família. De uma assistência em várias áreas, como a gente falou das especialidades. E uma questão interessante, doutora Ana Clara,
em relação à medicina alternativa. Também há situações que pode ser considerada uma automedicação. Como é que fica essa questão? Certo. Tá super assim na moda agora, né? Todo mundo fala a medicina alternativa, né? E é uma opção muito interessante, né? A acupuntura mesmo, que é uma técnica, que é a medicina chinesa, que é um método para alívio de muitos sintomas, para tratamento de muitos problemas osteomuscular, problemas, né? Ortopédicos, e que a acupuntura tem uma evidência científica que resolve, que melhora e que não é farmacológico. Né? Inclusive em Camaçari tem experiências, em alguns serviços isso acontece, para tratamento às vezes de ansiedade, né? Aí às vezes é interessante fazer o tratamento conjunto desse método não farmacológico junto com um tratamento. Mas muitas vezes a pessoa tem um transtorno leve, às vezes não precisa de um tratamento medicamentoso, farmacológico. E aí essas práticas integrativas é muito bom. Além da acupuntura, tem a automassagem, as massagens em geral, né? Pode aliviar estresse, por exemplo, isso. Sintomas Fitoterápicos, né? Que também já é algo que já tem mostrado, muitos estudos, resposta para alguns tratamentos, a homeopatia, né? Terapia manual, da fisioterapia. Fisioterapia. A osteopatia, por exemplo, ela dispensa o uso de medicação, se não me engano. Isso, quiropraxista, que é algo que ainda não é regularizado, mas que tem trazido boas respostas. Enfim, são opções, né, que eu acho muito interessante as pessoas recorrerem. Não tem esse risco, por exemplo, do vício que a gente falou no bloco anterior? Não, acho que não. Acho que é contrário. Acho que essas práticas tendem a fazer com que a pessoa estimule mais o autocuidado, assim, não tá buscando doença e tal, mas de se cuidar mesmo, de se reconhecer. A automassagem tem a ver com o toque, né? Então, eu acho uma ótima opção. O doutor Vitor falou, acho que no primeiro bloco, sobre a substância que as pessoas costumam utilizar muito para a questão, por exemplo, da própria insônia, que tem virado um modismo, né? Vou tomar essa medicação e vou dormir tranquila, e acaba propiciando um ciclo vicioso. O uso dos próprios florais, por exemplo, seria uma alternativa para esse tipo de situação? Sim, a gente tem trabalhado na área de saúde a possibilidade de um conjunto de medidas, né, para a pessoa fazer um tratamento adequado da insônia, né? Então, a gente vai discutir com esse paciente sobre o papel da atividade física, né, a partir de 4 meses de atividade física intensa, as alterações fisiológicas, hormonais da pessoa vão ter um impacto na qualidade do sono, se essa pessoa persistir, né, a partir de 4 meses fazendo. Acho que talvez seja até mais eficaz do que o próprio uso da medicação, né, no primeiro momento. O clonazepam, ele é muito eficiente para dar uma resposta rápida. A dificuldade é que a partir de 2 meses, 3 meses de uso, né, já existe duas situações. Uma é a dependência, onde a pessoa vai ter dificuldade depois de se desvencilhar daquela medicação, porque ela não foi feita para um uso continuado, ela foi feita para um uso a curto prazo, a não ser casos bem específicos. Outra dificuldade é a tolerância, onde as doses para que se atinja aquele efeito que a pessoa tinha precisam ser cada vez maiores, né? Então, como eu estava falando, o que oferecer alternativamente, né? Tem outras classes de medicamentos que são seguras para uso continuado. A gente pode estar avaliando se aquela insônia é fruto de um quadro ansioso, é fruto de um quadro depressivo, onde é que está aquilo ali? A questão da obesidade também interfere na qualidade do sono. É preciso avaliar essa pessoa como um todo. A gente tem oferecido, além da orientação para o exercício físico, para as práticas corporais, o uso de chás, né? Tem chás que já são comprovadamente benéficos para, como, por exemplo, o chá de camomila. Se ele tomado 3 vezes ao dia, ele vai ter um benefício
para insônia, né? E uma série de medidas de higiene do sono, né? Às vezes a pessoa não está conseguindo dormir, mas ela enche o estômago de comida muito tarde, toma café à noite, vai deitar com a televisão ligada. Com o celular na cama, mexendo. Sim, ou vai fazer atividade física muito tarde, logo antes de dormir, está ali agitado. Então, existe uma série de medidas que a gente chama de higiene do sono, onde a gente pode estar pensando em pequenas modificações que acabam fazendo a um custo zero, praticamente, causando um impacto para a qualidade do sono dessa pessoa. E quanto ao uso de medicamento, por exemplo, doutora Ana Clara, em um determinado tratamento, quando você termina, acaba às vezes sobrando uma determinada quantidade de remédio naquela caixinha. E você parou o tratamento, só que digamos que os sintomas voltem e a pessoa acaba voltando a tomar aquele remédio, muitas vezes sem novamente consultar o médico. Isso também pode ser um risco. Com certeza. Alguns remédios têm um tempo correto. Então, alguns remédios, corticoide. Então, assim, às vezes as pessoas usam corticoide por um tempo muito prolongado, não sabendo o risco que tem. Às vezes, no caso, quando o paciente passou pela avaliação, a prescrição foi por 5 dias e não melhorou, o ideal é que ele volte, né, para ser novamente reavaliado, porque esses remédios eles podem fazer efeitos colaterais gravíssimos, inclusive. No caso, é necessário também saber que o abuso de qualquer tipo de medicamento, mesmo que seja vendido sem a receita, é prejudicial. Gostaria de bater nessa tecla novamente, que são os sintomáticos, né, segundo a linguagem médica. É necessário estar atento à compra desses remédios, os famosos Doflex, Anador, esse uso contínuo também pode trazer consequências. Sim. É importante que as pessoas busquem o serviço de saúde para poder serem avaliadas, independente daquele problema ser um problema antigo, que ela parece que já encontrou como é que vai ser o tratamento dela, mas se aquele tratamento ele não está satisfatório, é o caso de estar revendo esse tratamento, né? Então, é muito importante isso, que as pessoas sempre usem os medicamentos mediante a orientação. Até porque, às vezes, a pessoa ela começa com a dor no estômago, então ela começa a fazer um tratamento e tal. Se essa dor tende a piorar, ou então ela não passa, ela precisa reavaliar, porque pode ser algo mais grave. A mesma coisa é uma dor de cabeça. Então, a dor de cabeça, ela pode acontecer por vários motivos. Às vezes, uma noite mal dormida, às vezes ficou muito tempo ali no celular, né? Às vezes tem algum problema oftalmológico na visão. E pode ser coisas mais graves, né? Pode ser um aneurisma, pode ser... Os hipocondríacos vão ficar tensos agora ouvindo isso. Pode ser uma enxaqueca também. Então, assim, é importante que a pessoa passe primeiro. Então, ela vai passar pela avaliação, fazer um diagnóstico. Se esse sintoma muda de intensidade, então ela precisa reavaliar. Se ele retorna o mesmo sintoma, né? Então precisa realmente. Uma situação muito comum, vou me entregar aqui para vocês, por exemplo, vou citar um exemplo mais simples, que é uma cólica, por exemplo. A mulher, ela às vezes costuma até dobrar a quantidade de remédios. Se ela está com uma cólica muito forte, ela não toma apenas um comprimido, toma 2, pensando que vai aliviar mais rápido aquela dor. Isso também é perigoso? Sim, porque a dose, ela, em determinado momento, ela pode ajudar aquela pessoa, mas se passar de um certo limite, ela, na verdade, pode causar dano, se tornar um veneno, na verdade. O que diferencia o remédio de um medicamento para ajudar a pessoa ou se tornar um veneno, a diferença é a dose, né? Então, é bem importante estar... a gente também, né, no serviço de saúde, a gente tem esse cuidado de estar usando a mínima dose necessária naquele momento, de estar tomando cuidado para aumentar essas doses. Isso pode ser promovido pelos próprios profissionais de saúde mesmo, né? Num caso de enxaqueca, por exemplo, também tem gente que costuma
um comprimido só não vai resolver. E Toma já logo 2 vai, comprimidos. Isso toma. pode também gerar uma intoxicação, como já foi falado, né? Sim, com certeza. Alguns medicamentos, paracetamol, né? Tem registro mesmo de levar a hepatite farmacológica, né? Por remédio. Então, precisa ser avaliado. Se não está respondendo, precisa rever a dose às vezes, né? Uhum. Bom, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Ainda é um assunto que rende muitas questões, Sim. é um debate muito rico. Acredito que foi um debate produtivo, a gente conseguiu tirar diversas dúvidas aqui com a participação dos senhores no nosso programa. E eu gostaria das considerações finais, um recado que vocês gostariam de deixar, um alerta, até mesmo para os nossos telespectadores que costumam fazer algumas práticas que a gente citou no programa aqui hoje. Por favor, doutor Vitor, sinta-se à vontade. Não, primeiro agradecer, né, e reforçar a importância de a gente ter em Camaçari uma TV pública que eu sou testemunha que está sempre tentando pautar, né, os assuntos de interesse da comunidade, né? E assim, colocada da importância que a gente faça a defesa do Sistema Único de Saúde, porque ele que pode estar dando acesso a todas essas pessoas que podem e que não podem ter um plano de saúde, para que elas possam ser avaliadas mediante uma entrevista, mediante o exame físico e, se necessário, os exames complementares, para que elas sejam adequadamente tratadas, né? Então, essa é uma luta que a gente tem que preservar, né? A gente está aí com infelizmente, essas notícias de invasão e vandalismo em algumas unidades de saúde da família no município. A gente tem que abraçar esses serviços que a gente já tem e lutar para que a gente tenha mais serviços inaugurados, para que as pessoas tenham mais informação, cuidado e se combata essa questão da automedicação, que é o que sobra quando as pessoas não têm acesso ao serviço de saúde. Muito bem colocado. Por favor, doutora Clara, com a palavra. Agradecer também pelo convite e acrescentar ao que o Vitor falou da importância da pessoa recorrer às práticas integrativas, né, como uma outra opção de autocuidado, que não é só o medicamento, né? Então, e sempre procurar um atendimento para que tenha essa prescrição, essa orientação correta do uso da medicação. Estimular o autocuidado, fazer atividade física, rever sempre a alimentação, rever projetos, planos de vida, né? Porque às vezes a queixa, o uso do medicamento tem a ver muito com problemas que a pessoa está passando no cotidiano dela, né? Problemas no trabalho, às vezes a insônia vem disso. Então, tá olhando para a sua vida e buscar mudar, e não esse caminho às vezes mais fácil que é o uso da medicação, né? Ok, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Foi um debate muito enriquecedor. E eu gostaria só de salientar essa questão, que se preocupar com a própria saúde é normal, é importante ter esse cuidado, mas é importante também estar atento para se você não já está fazendo uso excessivo, se de repente não pode estar também desenvolvendo um quadro de hipocondria, como a gente debateu mais no segundo bloco do programa de hoje. Então vamos ficar atento, porque a automedicação é muito perigosa. Espero que vocês de casa tenham gostado do nosso debate, e se tiverem mais sugestões, outros temas que são do interesse de vocês, podem estar mandando as sugestões para o nosso e-mail que está passando aí na sua telinha. A gente aguarda o contato de vocês. Até a próxima edição.